Começo a gravar, isso aí. Então, gurias, bom dia, obrigado por estarem aqui. A gente sabe que muitas trabalham, fica difícil a gente achar um horário, né, Bruna, para que participem fora das noites de aula, né? Agradeço a Bruna por ter, né, aceitado o convite de vir dar uma palhinha, eu digo assim, dessa questão mais das cores, que elas têm muita curiosidade, todo mundo está esperando, né? Aí as meninas que não puderem participar, elas conseguem ver a aula gravada devido, né? A gente sabe que quem trabalha na área da estética, do embelezamento, o sábado é um dia muito corrido mesmo, né? Mas, enfim, né? Não tem problema, vamos aproveitar, as gurias que estão aqui com nós ao vivo podem aproveitar a Bruna para tirar dúvidas, né? Essa é a vantagem de estar aqui. Então, deixo contigo, Bruna, a palavra, qualquer coisa que precisar de mim, só chamar, tá? Tá bom, obrigada, Mônica. Bom dia, meninas. Então, obrigado o convite também, né? Então, eu separei aqui um pouquinho para a gente falar sobre análise de coloração pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material. Diz que tu tem que habilitar para eu poder compartilhar. Aí. Aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de coloração pessoal, tá? Então, primeiro a gente vai falar como que começou a análise de coloração pessoal. Tem muita gente que acredita que a análise é um processo novo, né? Que é uma coisa que é uma novidade, que isso começou recentemente, mas na verdade não. Existe aí um processo que já vem de muito tempo. E foi lá em 1920, né, que o Johannes Itten, que era um professor de uma escola, da escola de Bauhaus, que era uma escola de artes, que ele identificou que as pessoas, os alunos dele, quando eles iam pintar um quadro, eles pintavam o quadro com as cores que existiam dentro da beleza delas. Então, se eu tinha mais rosado na minha pele, tons mais acinzentados, eu pintava o quadro com essas cores. Se eu tinha uma profundidade mais clara, eu pintava com cores mais claras. Então, ele foi a primeira pessoa que separou, que classificou as cores por estações do ano, né? Então, ele classificou ali o verão, a primavera, o inverno e o outono. Ele foi a primeira pessoa que classificou essas estações. Ele que separou as cores por estações do ano. Então, começou ali uma primeira identificação disso. E depois foi a Suzanne Cagle, que é considerada uma das primeiras aí mestras em consultoria de imagem, né? Lá em 1942, que ela criou o método de coloração pessoal. E ela identificou 32 tipos de pele. Porém, ela usava um método sazonal, que são de 4 estações. Então, a análise de coloração ela começou apenas com 4 estações, aonde se identificava apenas a temperatura da pele. Então, identificava se a pele da pessoa era quente ou era fria, e se classificava ela entre verão, outono, primavera e inverno. E então não é nada muito novo, né? Já é um estudo bem antigo, que vem sendo aprofundado, claro, cada pouco a gente tem novas descobertas. Hoje a gente trabalha com o método de coloração expandido, onde a gente tem 12 estações. Por quê? Porque com o tempo foi se identificando que existiam as pessoas com peles neutras. O que é uma pele neutra? É uma pele que combina com tudo? Não, na verdade não. Ela é uma pele que ela tem uma mistura, muitas vezes uma mistura de quente com frio, ela tem ali uma mistura dessas duas temperaturas, e essa não seria a principal característica. Então, hoje a gente vai falar sobre esse método sazonal expandido, que é o das 12 estações, né? E o que a gente começa identificando dentro desse método? O contraste. O que é o contraste pessoal de uma pessoa? É a diferença que ela tem de cor entre a pele, o cabelo, os olhos. Essa diferença de cor que a gente tem no nosso rosto é como se fosse uma estampa. O nosso rosto é uma estampa. Então, eu identifico o contraste por quê? Porque quando eu quero criar harmonia, harmonia é repetição. Então, eu consigo repetir esse contraste natural da minha cliente
na maquiagem, na cor de cabelo, na estampa das roupas que ela vai usar, e tudo isso vai criar mais harmonia. Eu, às vezes, até considero o contraste quase mais importante do que a temperatura, ele é bem impactante. E é claro também que o contraste, ele não é uma regra, né? Não é uma regra, é o objetivo da cliente. Então, sempre pensar, o que a minha cliente está buscando? Ela está buscando harmonia ou ela está buscando destacar alguma região do rosto dela, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Qual que é o contraste e como que eu consigo utilizar isso de uma maneira mais assertiva. Então, por que o contraste é tão importante, né? Que é exatamente para maquiagem, para cor de cabelo. Então, ele não é importante apenas para a roupa, mas também para esses outros elementos. E hoje a gente tem 3. Eu vou só fechar aqui, deixar menorzinho. Aí. Hoje a gente tem 3 contrastes. Então, a gente tem o baixo contraste, esse aqui é o tecido que a gente utiliza para identificar esse contraste da cliente, né? Então, a gente coloca o tecido ali na frente, pede para ela segurar, faz uma fotinho, tira toda a saturação dessa foto, e aí a gente vai identificar na pele dela. Por exemplo, aqui. Essa aqui é uma pessoa de baixo contraste. Então, a pele dela está aqui no 5, e o cabelo dela, que é bem claro, tá aqui no 7, ó. Então, quando a pessoa tem até 3 graus de diferença, ela tem um baixo contraste. Então, sempre vai ser aquela pessoa com a pele bem clara, com o cabelo bem claro, com o olho claro, com a sobrancelha clara. Ela não tem uma estampa muito chamativa no rosto dela, é sempre tudo muito parecido. E o baixo contraste, ele pode ser tanto claro quanto escuro. Então, o mesmo serve para uma pessoa que tem a pele escura, com o cabelo escuro e o olho escuro. É para os dois. O médio contraste, a gente já tem mais graus de diferença. Ó. A gente já tem de 4 a 5 graus. Então, a pele dela está aqui num 4 e o cabelo dela já está aqui num 7. Ó. Então, a gente já tem mais diferença de cor. E o alto contraste é aquela pessoa bem, com bastante diferença de cor. Eu acho o alto e o baixo contraste são os mais fáceis de serem identificados a olho nu. Você nem precisa tirar a foto, a gente consegue identificar só de ver a pessoa. Então, o alto contraste, cabelo bem escuro, pele bem clara, olho escuro. Então, é aquela pessoa que tem bastante diferença de cor dentro do rosto dela, dentro da beleza dela. Aqui alguns exemplos, então. Baixo contraste claro, baixo contraste escuro. Pouca diferença de cor entre pele, cabelo e olhos e sobrancelha. O contraste é muito interessante a gente entender, até para quem faz micropigmentação de sobrancelha, né? Entender o contraste natural da cliente para trazer uma sobrancelha que harmonize com o contraste. O médio contraste aqui, então, essa pessoa que tem essa média diferença de cor, então a Marina Rui Barbosa, ela tem um médio contraste, a Juliana Paz também, ela tem uma pele um pouquinho mais escura e um cabelo, uma cor média, um castanho escuro, não é preto. Já o alto contraste, né, Katy Perry tem super alto contraste, ela tem o cabelo bem escuro, a sobrancelha bem escura e a pele bem clara. Essa aqui também, que é a menina do Crepúsculo, que agora eu não me lembro o nome dela, mas ela também tem alto contraste. E aqui atrás eu coloquei as estampas, ó. Então, quem tem alto contraste, ela vai harmonizar com esse tipo de estampa que tem bastante diferença de cor. Quem tem um médio contraste, a gente já tem uma estampa que harmoniza com esse médio contraste. E o baixo, estampas com cores bem parecidas. Indo nessa questão da cor do cabelo, né? Que a cor do cabelo também tem essa relação com o contraste. Então, quando o objetivo da cliente é criar harmonia, a gente vai indicar o que para ela? Que ela suba no máximo 2 tons na raiz e 4 nas pontas, para que assim ela consiga manter o rosto dela mais próximo do contraste pessoal. Então, o que a gente faz dentro da análise de coloração? A gente identifica ali qual que é o tom natural. O contraste é importante que a gente sempre avalie a cor natural do cabelo da cliente. Se ela chega com o cabelo platinado, você não vai analisar o platinado, você vai analisar qual que é a raiz dela, a cor natural. Então, identificar o tom natural da cliente, depois identificar a temperatura, que a gente vai ver, e subir ou descer no máximo 2 tons na raiz e 4 nas pontas.
Aqui alguns exemplos, ó, de pessoas que subiram o contraste na coloração. Então, não é que fique feio, gente, é o objetivo, ó. Quando a Marina Rui Barbosa mantém o contraste natural, ela cria uma harmonia, né? A gente consegue visualizá-la como um todo. Quando ela baixou o contraste, aquilo chama mais atenção, causa mais impacto na imagem dela, porque ela está mudando o contraste natural dela. Então, é muito objetivo. Se a cliente chega assim, ah, não, eu quero causar, eu quero chocar, sobe ou desce o contraste bastante, que esse vai ser o objetivo. Mas se é uma pessoa mais discreta, não quero chamar tanta atenção, quero harmonia, quero uma coisa que combine comigo, indica para ela manter dentro do contraste que ela vai atingir esse objetivo. Katy Perry, a mesma coisa, ó, dentro do contraste dela, quando ela platinou o cabelo, já fica aquela imagem mais impactante. E a mesma coisa, o contraste a gente também consegue utilizar dentro da maquiagem. Então, uma pessoa que tem um baixo contraste, que tem esse cabelo bem clarinho, essa pele bem clarinha, pouca maquiagem já resolveu, né? Ela já criou uma harmonia. Um batom clarinho, um iluminador, um olho claro, tudo isso ela já vai estar super maquiada. Um médio contraste já precisa um pouquinho mais de cor. Um batom numa cor média, um olho um pouquinho mais escuro. Já o alto contraste é aquela pessoa que suporta uma maquiagem forte e essa maquiagem não vai ficar demais para ela, porque vai combinar com o restante do rosto dela. Então, a maquiagem e o contraste, elas caminham muito juntas. Porém, também é objetivo. Um exemplo aqui, ó. Essa menina aqui, tá? É a mesma pessoa. Nessa maquiagem, ela tá com uma maquiagem mais clara, de baixo contraste. A gente vê que o cabelo dela tá pintado, o cabelo natural dela é bem escuro. Como ela tá com esse cabelo claro, ela tá com contraste mais baixo. Quando ela traz essa maquiagem mais clara, ó, todo mundo chega junto. Maquiagem, rosto, cabelo. Quando ela coloca uma maquiagem mais escura, a primeira coisa que a gente vê é a maquiagem. Então, é o objetivo. Eu tenho uma cliente que ela dá palestra e ela tem um contraste bem baixo. E aí ela me falou assim: ah, quando eu vou dar palestra, eu coloco um batom vermelho bem escuro, porque daí o olhar das pessoas vai direcionar direto para a boca dela. Então, o objetivo dela é chamar atenção para essa região, para os lábios. Então, por isso que a gente precisa trabalhar o contraste com o objetivo. Aqui nessa aqui também, ó, dá para ver que essa menina naturalmente ela tem um alto contraste, né? Então ela trouxe um cabelo bem claro, uma maquiagem bem forte. O que se destaca aqui? Sobrancelha e maquiagem. É o que a gente enxerga primeiro. Então, o objetivo. Aqui também é uma cliente minha, ó, que ela também me mandou essa foto. Ela tem mais contraste, daí ela com batom nudezinho e aqui com batom mais escuro, como ele cria uma harmonia com o restante das cores que tem no rosto dela, né? O olho mais escuro, o cabelo mais escuro. Então aqui parece que ela ficou mais pálida e aqui já criou mais harmonia. Então é bem interessante a gente observar isso na hora de escolher a maquiagem. Ah, a cliente é toda mais clarinha, traz uma maquiagem mais clara, se o objetivo dela é harmonia, né? E a maioria das minhas clientes, pelo menos a maioria, elas não querem nada que chame muita atenção. Elas sempre querem, ah, quero uma coisa que fique mais harmônica. Então é bom sempre perguntar para a cliente qual que é o objetivo dela, né? Tu quer que essa maquiagem se destaque ou você quer harmonia com o teu rosto? Qual que é o teu objetivo? E depois a gente analisa as dimensões das cores, que são o quê? A temperatura, a intensidade e a profundidade. A temperatura. Então, a temperatura, a gente identifica se a pele da pessoa se favorece com cores mais frias ou com cores mais quentes, né? E como que a gente consegue identificar se uma cor ela é fria ou se uma cor ela é quente? Isso é o mais difícil de todos. É muito difícil a gente conseguir identificar essa diferença nas cores, porque é muito sutil, né? Mas é sempre pensar assim, que toda cor fria é como se ela tivesse mais azul. Ela é uma cor com mais cinza na composição dela. E toda cor quente é como se ela tivesse mais amarelo dentro da composição. Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho os nudes, ó, que a gente identifica na cartela também. Então, quando eu tenho um pigmento mais amarelo, é quente. Quando eu tenho mais pigmento azulado, que fica mais rosado, é frio. Então, a gente consegue mais ou menos identificar. Aqui também.
rosas frios e quentes. Então, todas as cartelas, elas têm praticamente todas as cores. O que muda é o tom da cor. Eu vou ter ali um rosa que é mais frio, né? E vou ter um rosa envelhecido ali, que é aquele rosa mais amarelado, que ele se torna um rosa mais quente. Aqui eu tenho o vinho, que é mais frio, e o bordeaux, que é mais quente. A mesma coisa o amarelo. Esse amarelo limão, ele é mais frio, e o mostardo, o amarelo ovo é mais quente. Então, aqui no verde também tem bastante diferença. Ó, esse verde mais azulado, né? Que é esse verde Tiffany, esse verde mint, ele é frio. E esse verde limão, verde militar, que tem mais pigmento de amarelo junto, ele é quente. E por que que uma temperatura tem cor? Por que que uma cor tem temperatura, né? Elas não necessariamente têm temperatura, porém a gente associa a cor a coisas quentes ou frias. Então, o amarelo a gente associa o sol, então a gente considera ele mais quente. O vermelho a gente associa o sangue, o laranja ao fogo. Então, a gente acaba associando as cores a coisas quentes ou frias, né? O azul ao céu, a água que é gelado, que é frio, o verde, a natureza também, o frescor, o roxo, a neve. Então, a gente acaba associando essas cores, não que elas necessariamente tenham temperatura. Depois, a gente identifica a intensidade. O que é a intensidade da pessoa? É o quanto de cor ela suporta, né? Se ela fica melhor com cores mais vivas, mais saturadas, que são cores que a composição dela é mais intensa, ou se ela fica melhor com cores mais apagadinhas, mais suaves. Então, também existe essa diferença entre cores intensas e cores suaves. Aqui é um exemplo na maquiagem, ó, um roxo mais suave, né? Que é como se ele tivesse empoeirado, é como se tivesse jogado um pouco de cinza nele e ele tivesse ficado mais empoeiradinho. E aqui um mais intenso, que é como se ele fosse mais puro, é um pigmento puro, assim, que ele tem mais vibração, mais intensidade. E a gente identifica também a profundidade. Então, a profundidade é o quanto de claro e escuro existe nessa cor. Se a pessoa se favorece com cores mais escuras ou se ela se favorece com cores mais claras, né? Então, aqui os tons de roxo mais claros até mais escuros e os azuis mais claros até mais escuros. Então, identificando a temperatura da pele, né? A gente classifica as peles aí por quentes, frias, neutras quentes e neutras frias. Então, as peles quentes, elas possuem mais presença de caroteno na composição. Então, normalmente ela tem um aspecto mais dourado. Ela pode ou não ter sardas, as duas podem ter, mas normalmente, se é muito mais sardinha, pode ser uma pele mais quente. Ruivas naturais normalmente têm a temperatura mais quente. E as peles frias, então, elas têm mais presença de hemoglobina, então ela tem um aspecto mais rosado. A pessoa tem um cabelo mais acinzentado, um cabelo mais frio, né? Mais acinzentado mesmo, e até a pele às vezes tem um aspecto mais rosinha. E as peles neutras, então, é que nem eu disse, a pele neutra não é aquela que pode usar tudo. Tipo, tem a pele neutra, posso usar qualquer coisa. Não, a pele neutra, ou ela vai ser neutra fria, ou ela vai ser neutra quente. A diferença é que a temperatura não vai ser a principal característica. Lá no teste, a gente vai identificar intensidade, profundidade, temperatura. E sempre vai ter uma característica que ela vai ser mais forte, que ela vai chamar mais atenção. Então, quando a intensidade foi uma característica mais forte, a temperatura talvez não vai dar tanta diferença. Daí, quando a profundidade foi uma característica mais forte, a temperatura pode não dar tanta diferença. Então, a pessoa se encaixa dentro de uma estação neutra fria ou neutra quente. E a gente tem também a pele oliva. A pele oliva é a que mais confunde aí as pessoas na hora de fazer uma análise de coloração. Por quê? Porque ela é considerada uma pele camaleão, né? É aquela pele que parece quente, que quando tu olha ela é meio esverdeada, assim, ela parece uma pele quente. Mas aí, quando você vai testar os tecidos, ela se favorece com as cores frias. Então, ela é uma pele que confunde bastante. Ela é considerada uma falsa quente. Ah, me fugiu o nome dela agora. Ela é inverno brilhante, a estação dela. Juliana A Juliana Paz. Isso, a Juliana Paz. É inverno brilhante.
Ela é uma estação fria. A irmã dela, inclusive, é a consultora. A irmã dela que faz coloração. Então, aqui, identificando o subtom da pele, né? Então, quando eu tenho uma pele ali com um tom mais pêssego, marfim, um tom mais coral, mais dourado, marrom quente, um terracota, ela é uma cor que vai puxar para uma pele mais quente. Agora, quando a gente tem ali um tom mais rosado, puxando para um rosa azulado, um marrom para preto, assim, mais acinzentado, uma pele oliva, ela vai ser fria. Tanto que peles negras, né? Muitas pessoas também acham que a pele negra normalmente é quente. Toda a morena é quente, né? Mas não necessariamente. A pele negra ela pode ser fria também. Inclusive, eu tive uma cliente que eu fiz consultoria que é de Portugal. Ela é senegalesa, mas assim, ó, pele bem escura. E aí eu indiquei uma pessoa para ela fazer a coloração dela lá. E deu inverno brilhante. Olha só. Ela era fria e super morena, se favorecia com as cores frias. Então, não existe essa regra assim. A pessoa pode ter a pele clara, média, escura, ser quente ou fria. Então, aqui é realmente... É difícil identificar o olho nu, porque quando tu vai fazer análise de coloração, tu vai ver que tem pessoas assim que ela tem um pouco de rosa aqui, daí aqui ela é amarela, daí o pescoço é amarelo, a pele é rosada. Então, essas pessoas com características neutras, assim, são as mais difíceis às vezes, né? Tem pessoas que tu olha e, tipo, meu Deus, é pele rosa, é amarela. Mas tem gente que é mais difícil de identificar. Aqui é um exemplo, então, ó, da temperatura, né? O que a gente identifica ali? Então tem que ter, fica uma pele mais iluminada, esconde um pouquinho as manchinhas, que nem aqui, ó. Essa cliente, ela é verão. Então, vê que ela é bem rosa, ó, a pele dela é bem rosada. Então, aqui as cores quentes afundam a olheira dela, as manchas ficam mais salientes, aparece espinha que ela nem tem aqui. E aqui com as cores frias, como ilumina a pele dela, e até a olheira parece que some, né? Dá um ar mais Parece saudável. que preencheu as olheiras. Preencheu, aham. É tipo um peeling natural. E aqui, nessa cliente, é o contrário, ó, ela se favorece com as cores quentes, as cores frias deixa ela bem pálida, a olheira que ficou funda, 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 né? Ficou mais pálida. E com a cor quente, ela ficou mais iluminada, a olheira suavizou muito. Então, quais são as regiões que a gente mais observa, assim? A olheira, tá? As manchinhas, cor do lábio muda bastante também. Aqui em cima, o buço também, tem umas cores que fica mais escuro, umas cores que fica mais claro. Então, é isso que a gente observa ali na análise de coloração. Alguns mitos aí sobre a temperatura que a gente encontra na internet, né? Peles quentes bronzeiam e peles frias não bronzeiam. Mito, porque na verdade o bronzeado ele tem a ver com... Me esqueci o nome do que bronzeia agora. Mas o bronzeado ele não tem nada a ver com a hemoglobina e o caroteno, né? Então a pele fria, ela vai ter mais hemoglobina e a pele quente ela vai ter mais caroteno. Então não tem nada a ver a pessoa bronzear ou não. Só a diferença vai ser o tom do bronzeado. Se eu tenho uma pele fria, eu vou bronzear mais rosado. Se eu tenho uma pele quente, eu vou bronzear mais dourado, né? Porque o bronzeado ele não tem relação com a pele fria ou quente, então isso é um mito. Peles quentes são mais oleosas e frias mais secas, também é um mito. Veia, cor de veia. Já vi muita gente, porque eu tenho a veia verde, quer dizer que eu sou quente, se eu tenho a veia azul, eu sou fria. A gente tem uma mistura enorme de cores de veia também, então isso também é um mito. Já ouvi dizer até uma pessoa que me falou a cor da gengiva, se a cor da gengiva era rosa, se a cor da gengiva era salmão, mas também não tem relação. Tudo isso que a gente encontra na internet aí, muita coisa é mito. E aqui a cor de base, então, para a temperatura de pele, né? Uma das coisas mais difíceis que eu vejo, assim, as clientes é encontrar a cor de base. Quando a gente fala em harmonia, o ideal é que a base fique da cor mais próxima possível da cor da pele da cliente, né? Eu canso de ver vídeo na internet, assim, a pessoa rosa e a maquiadora passando aquela base amarela, né? E pintando a pele da cliente de outra cor. Então, como que a gente consegue identificar? É sempre interessante passar a base no rosto da cliente, esperar um pouquinho, porque tem algumas bases que oxidam, né?
e ver qual que ficou mais próxima da cor da pele dela, para criar uma maquiagem mais natural. Então, normalmente, a nomenclatura é difícil, porque cada base coloca o nome que quer, né? Joaquina, número, nome de pessoas, enfim. Não existe uma regra, então é mais difícil. Mas existem algumas maquiagens que tem o W ali, que daí é mais quente, né? Ou o Y de Yellow, que é mais amarelada. Aí se tem o C ou o R, quer dizer que é mais fria. A Mary Kay tem essa nomenclatura, né? Então, às vezes ela tem o W, ela tem o N de neutro também, mas também não dá para levar muito em consideração, porque cada pele também reage de uma forma diferente à base. Então, uma vez eu já atendi 2 clientes juntas, que uma deu outono suave e uma deu inverno brilhante, e a base ficou a mesma. Porque na pele de uma, a base reagiu de uma forma, e na pele de outra reagiu de outra forma. Então, só testando. Base só testando. A MAC tem a nomenclatura trocada, né? Não sei por que eles são diferentão, que o W é frio e o C é quente. Então, é a única que é trocada. Aqui. E quando a gente pensa que harmonia é repetição, então eu sempre penso que se a minha cliente ela tem a pele mais fria, né, uma pele mais rosada, ela vai se favorecer com cores de maquiagens que são mais frias, que vão puxar para os tons de rosa. Um blush mais rosado, um olho mais, uma cor mais fria também, um batom mais rosado. E se ela tem a pele mais quente, mais amarelada, ela vai se favorecer com uma maquiagem de cores mais quentes. Então, também é uma forma de trazer uma maquiagem mais assertiva para cliente, né? Aqui, peles frias com cores frias, peles quentes com maquiagens mais quentes. E a cor de cabelo, a mesma coisa. Então, harmonia, repetição. Repetir o que a cliente tem de natural na beleza dela. Tenho a pele mais fria, vou me favorecer com cabelo mais frio. A Katy Perry é maravilhosa, porque ela já pintou o cabelo de todas as cores possíveis e imagináveis. Então, ela é a melhor pessoa para utilizar para exemplos, né? Então, com ela tem a pele, eu acredito, na verdade, eu não sei a estação dela, mas olhando para ela, eu diria que ela é um inverno brilhante, né? Mas eu não sei. Mas assim, olhando as maquiagens que ela usa, cores de cabelo, ela se favorece mais com os tons mais frios do que com os tons mais quentes. Aqui ela destaca mais o cabelo, então também é objetivo. E aqui a Geobank, né, ela se favorece mais com as cores quentes. Eu acredito que ela seja uma estação mais quente do que com as cores frias. Claro que nessa opção aqui que ela platinou o cabelo, ela também abaixou o contraste, né? Então isso consequentemente deixou ela um pouquinho mais pálida do que aqui que ela manteve o contraste um pouquinho mais próximo do natural. Aqui. E depois a gente identifica também a profundidade, né? A profundidade é o quanto uma pessoa se valoriza com as cores claras ou escuras. Então, o que a gente analisa ali? A gente tem um tecido com cores mais claras e a gente tem um tecido com cores mais escuras. Então, as cores mais... Quem tem essa profundidade mais escura, as cores escuras vai deixar a pele da pessoa mais iluminada também. As cores claras aqui deixou ela mais pálida. Olha o buço aqui, como deu bastante diferença, né? Aqui também, olha, escura. Até parece que eu coloquei uma luz, gente, mas eu não coloquei. Aqui escureceu bastante a pele dela e as cores escuras aqui iluminou muito a pele dela. Então, tem essa diferença bem grande na profundidade. Uma pessoa com profundidade clara, ela normalmente vai ser uma pessoa com cor de cabelo mais clara, ela vai ter um contraste mais baixo, ela vai ter uma pele mais clara, um olho mais claro. Então, pensando nessa questão da repetição, né, eu consigo encontrar esses elementos mais claros na beleza dessa pessoa que provavelmente vai se favorecer com cores mais claras. E agora, uma pessoa com cores que se favorece com a profundidade mais escura, com as cores mais escuras, ela provavelmente vai ter um contraste médio para alto, né? Então, ela vai ter um cabelo mais escuro, uma pele mais escura. Dificilmente uma pessoa com pele escura e cabelo escuro vai se favorecer com cores claras, tá? Ela sempre vai se favorecer com cores escuras, porque a harmonia sempre é repetição. Então, eu repito o que a pessoa tem de natural nos outros elementos, cor de cabelo, cor de acessório, cor de roupa. E a intensidade. Então, as peles podem ser classificadas por peles suaves ou intensas, né? Então, as peles intensas
Normalmente elas têm mais vibração, elas brilham mais. É muito difícil a gente identificar a intensidade ao olho nu. É quase impossível, na verdade, tá? Mas normalmente uma pele intensa ela é mais limpa, sem manchas, mas isso também não é uma regra. Tenho muitas clientes que têm pele com manchas que também se favorecem com as cores intensas, então é realmente só testando. E as peles mais suaves, normalmente elas são mais opacas, ela tem os olhos mais suaves, ela é mais delicadinha, o cabelo mais acinzentado. Uma pessoa com mais contraste, normalmente, não é uma regra também, mas normalmente ela se favorece com cores intensas. E uma pessoa com baixo contraste normalmente se favorece com cores mais suaves, mas isso não é uma regra. Ontem eu atendi uma menina que deu primavera brilhante, baixo contraste, cabelo bem claro, até tem uma foto dela aqui. E, nossa, muito melhor com as cores intensas, que a primavera brilhante é uma exceção, né? É aquela pessoa, não sei se dá para ver que eu não tô aqui. Então, o olho dela brilhava muito, assim, tipo, nossa, o olho dela brilha muito, a pele dela também brilhava bastante, e ela se favoreceu muito mais com as cores intensas. É uma exceção, é a primavera brilhante, né? Que é uma estação de baixo contraste, com cores claras, médias, e que se favorece com intensidade. Aqui, então, o que que a gente identifica? Ó, essa aqui sou eu. Então, o outono, ele é uma estação suave, né? Então, as cores suaves aqui, elas mancham mais o rosto, as cores intensas aqui, no caso, elas me iluminam mais. E essa cliente, que é um outono suave, ó, tem mais sardinha, né? As cores suaves uniformizou mais a pele dela e as cores intensas marcou mais as manchas, destacou mais. Aqui também, ó, na olheira. E na maquiagem, a mesma coisa. Se você identifica que uma pessoa tem a pele mais suave, que ela vai se favorecer com cores mais suaves, você pode trazer para ela uma sombra mais opaca, um batom mate. Já se é uma pessoa que tu vê que ela tem esse brilho, essa intensidade, né? Tu pode trazer para ela iluminador, gloss, um blush com mais cintilante. Então aqui é a diferença também, ó, maquiagem mais suave e a mais intensa, com mais brilho, mais iluminador. E aqui tudo mais matezinho. Aí. Isso aí. Então, são esses os elementos que a gente analisa dentro da análise de coloração para chegar. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Para chegar daí na cartela da cliente, né? Então, hoje a gente tem 12 estações, que são primavera clara, primavera quente, primavera brilhante, inverno frio, inverno escuro, verão claro, verão suave, verão frio, outono suave, outono escuro e outono quente. Então, são essas 12 estações. E conforme esses elementos que a gente vai identificando, a gente consegue chegar na cartela. Essa aqui eu trouxe uma cartela para mostrar para vocês, que essa aqui é a cartela de inverno brilhante, né? Então, aqui no início da cartela, é uma cartela de intensidade. Aqui é uma pessoa que normalmente ela tem médio para alto contraste, ela se favorece com cores intensas e se favorece com cores frias. Então, a gente tem aqui cores mais vivas, mais intensas, né? Cores mais fortes, que é a cartela da Mônica, né? A minha tá aqui, ó. Inverno É. escuro. Ah, do inverno escuro, a minha inverno brilhante. Achei que eu tô no inverno brilhante. Inverno escuro. O inverno escuro, então, se favorece mais com as cores escuras. Principal característica, profundidade. E cores intensas e frias. Uhum. Dúvidas? Eu até botei uma blusa azul Aham, na eu minha vi. cartela. Tá linda. Ai, ai. Bem legal, né, gurias? Eu acho que vocês tinham bastante curiosidade sobre isso. Claro que é uma pequena noção, mas até para quem atua na área ali da maquiagem, do cabelo, ajuda muito. Porque às vezes as pessoas vêm lá, eu lembro quando eu maquiava, né? Porque há anos atrás eu também já fui maquiadora, e as pessoas chegavam com as fotos das modelos, eu quero uma maquiagem exatamente igual a essa. E daí tu ficava meio assim, de dizer que não, daí tu tentava levar, conversar, olha, mas o teu perfil, né?
que tu vê que às vezes, e já me aconteceu naquela época de fazer uma maquiagem do jeito que eu não consegui mudar a ideia da pessoa, e depois que a pessoa se olhou, óbvio, ela não se gostou, porque nada ali Sim. era compatível com a, né, nem com a tonalidade de pele, as cores, e nem o biotipo mesmo, a anatomia, né? E da pessoa, tipo assim, ficar impactada e não gostar. Então, assim, é legal a gente ter esse conhecimento, porque se a cliente vê que tu tem subsídio, que o que tu tá falando, né, agora me fugiu a palavra, fundamento, Sim. ela também vai escutar mais o que a gente fala, né? Porque elas não têm essa ideia. Eu acho que é importante trazer para cliente assim que cada pessoa tem uma beleza diferente, né? Que cada pessoa é única. Então, não aquela maquiagem que ficou bem na ciclana necessariamente vai ficar bem na pele dela. Daqui a pouco tu pode trazer para ela, ó, o teu contraste é um pouco mais baixo, se a gente usar essa maquiagem, ela vai se destacar mais, esse é o teu objetivo? Ela vai dizer não, então de repente vamos trazer uma maquiagem um pouquinho mais clara, né? Então você consegue usar argumentos que a cliente vai entender ali que tu entende tudo que tu tá falando. Tipo, não, ela tá vendo uma maquiagem para mim. Não é que essa que eu vi na internet vai ficar bem. A mesma coisa com o cabelo, né? Quanta gente chega lá ver o cabelo da atriz, da Beltrana, daí chega lá, quero igual. Daí quando vê, não favorece, né? não favorece. E essa questão até que eu aprendi contigo, né? Que o visagismo ali, então, ele preza pela harmonia, né? Mas como Isso. você falou, se a pessoa tem um contraste, se a pessoa é mais intensa, que até é o meu caso da questão do cabelo, né? Exatamente. E o meu cabelo é super escuro, eu tenho alto contraste, né? Ali com as Alto contraste. tonalidades. Mas eu gosto de ser mais intensa, de aparecer Mas, mais. vai muito do estilo da pessoa, né? Na análise de coloração, até manda um questionário antes para entender um pouquinho do estilo dela. Daí já pergunta ali, dela, eu sou alegre, sou divertida, eu gosto de tudo colorido. Tu já sabe que é uma pessoa que daqui a pouco não vai querer tanta harmonia, ela vai querer usar mais, né? Mas se é uma pessoa, eu sou discreta, eu não gosto de chamar atenção. Daí tu já sabe que é uma pessoa que vai preferir harmonia. Então, a gente já consegue direcionar com o objetivo. É isso que é importante hoje, a gente escutar o objetivo da cliente. Não é uma regra, né, gente? Mas a gente se conhecendo, entendendo o que fica bem para nós, entendendo o nosso contraste, a nossa temperatura, a nossa intensidade, a gente consegue fazer com o objetivo. Eu posso usar qualquer coisa, desde que eu faça dentro do meu objetivo. Esses dias eu tive uma cliente também que ela era baixo contraste, cabelo bem claro, pele bem clara. E daí ela me falou assim que o contraste também tem relação com óculos, né? Então, um óculos muito escuro vai chamar mais atenção. Aí ela disse assim: primeiro óculos que eu fui comprar, comprei preto. Porque qual que foi o pensamento dela? É um óculos preto, eu vou usar com tudo. Daí, claro, ela, cabelo branco, né? Olho claro, pele clara. Colocava aquele óculos preto, Só ele aparecia. ele chegava primeiro. Daí ela falou assim: eu consegui usar 2 dias aquele óculos, eu tinha vontade de jogar ele na parede. Por quê? Porque não era o objetivo dela chamar atenção para o óculos, mas como ela não sabia, na cabeça dela, vou levar preto, que combina com tudo, e aquele óculos gritou, né? E até Então, os locais despreparados, porque eu usei óculos muito tempo e tu vai, eles falam bem isso até já, né? Tipo, o preto é básico. Básico para quem? Para mim, básico preto é para quem? contraste, né? Então, tem essa Exatamente. questão. Objetivo, meu contraste é médio, eu gosto do óculos bem clarinho para não aparecer que eu tô de óculos, ó. Ele nem aparece tanto, né? Então é muito objetivo. Se vocês têm alguma dúvida, Querem alguém que abriu o microfone, quer botar a carinha ali para a gente olhar. Prof, fala, meu bem. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Prof, eu queria entender, tipo, a questão, vamos supor, eu tenho um salão, vem uma cliente e quer mudar totalmente a cor do cabelo, vamos supor, com vermelho, com ruivo. Como é que eu vou saber identificar como é que vai ficar bom para ela se ela quer pintar desde a raiz, sem deixar, vamos dizer, a raiz em si, a cor própria do cabelo dela para dar o contraste? É interessante tu identificar o tom natural dela, digamos, o meu cabelo ele é um 4, né? Digamos que eu quero pintar de vermelho, tentar manter o contraste
Então, se o meu cabelo é um 4, eu vou pegar um tom de vermelho, no máximo com 2 tons de diferença, entre 5, no máximo um 6, porque aí tu vai mudar a coloração dela, mas tu vai manter o contraste natural, aí ela não vai perder esse contraste, né? Ela não vai ficar tão diferente, ela vai trazer aquela cor ali que ela quer mudar, mas vai manter o contraste dela. Tu pode até trazer isso para ela. Ó, a gente vai manter, então, uma cor mais próxima do teu contraste, né? Que vai dar uma moldura pro teu rosto, vai iluminar o teu rosto. Então, o teu cabelo natural aqui é um 4, a gente vai subir num 5, no máximo um 6, esse aqui, para manter. Daqui a pouco, se ela chega ali, o cabelo dela é um 5, que nem um 4, que nem o meu, e ela vai pintar num 9, num 10, tipo, ela tem que saber que aquilo vai trazer bastante impacto, né? Até, sabe o que é interessante para quem tem salão? Eu vou abrir aqui na internet e vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho as mechas coloridas da Estúdio Imagine, e daí tu coloca na frente da cliente e ela já consegue ver como que aquilo vai ficar. Ontem até, essa menina que eu atendi ali, que eu mostrei a foto, ela me falou assim, eu sempre quis pintar o cabelo de preto. E ela com cabelo 8 natural. Loira! Daí eu coloquei o preto do lado dela, assim, ela... não, acho que não. Acho que não, passo. Às vezes é aquela vontade de mudar, mas as pessoas erram na escolha, né? Não, é que ela tem uma amiga que tem o cabelo preto e a pele branca, e ela acha lindo. Ela disse assim, porque a Déia, aquele cabelo preto, aquela pele branquinha, fica tão bonito, mas é o natural dela, né? E daí ela, na cabeça dela, se eu pintar assim, vou ficar igual a Déia. Vamos ver onde é que tá aqui. Aqui, ó. Posso até mandar esse site para a Mônica mandar para vocês? Ó, esse aqui é um kitzinho de mechas coloridas. Então, vem as mechinhas assim, de todas as cores. Aí vem a mecha da cor natural, né? Daí você identifica ali a cor natural do cabelo da cliente. E daí tem as outras tonalidades para você colocar na frente e ela conseguir visualizar. Porque daqui a pouco elas chegam ali, eu quero pintar o cabelo de preto, quero pintar de vermelho, quero pintar de ruivo. Mas daí quando tu coloca ali do lado dela, ela vai ver, não, acho que não quero mais. Ou tipo, realmente gostei. Então, eu acho que esse material aqui, para quem tem salão, assim, ele é fundamental. Sim, ele até porque aquelas cartelas que tem das marcas de tinta, fica na cartela, tu não consegue fazer essa visualização, né? Não, no início eu utilizava esse aí, mas é bem isso, tu mostra ali, mas a cliente não consegue ver. E esse kitzinho das mechas, tu bota ali e ela consegue visualizar a cor, né? Então já é um material bem legal. Gurias, alguém mais quer questionar alguma coisa? Eu queria dizer para vocês que, além da gente pensar na cliente, pensando em vocês como profissionais, né? Fica bacana a gente ter noção de como a gente vai ficar melhor. Querendo ou não, a gente trabalha com beleza, independente da área, e as pessoas se inspiram muito, né? A pessoa vem lá na minha clínica buscando fazer um procedimento estético, a primeira coisa que ela vai olhar é a minha harmonia, beleza, entre aspas, como um todo. E tudo isso valoriza como tu está vestido, se a cor está favorecendo, se a maquiagem que no dia a dia que você está usando. Então, eu acho isso muito importante na vida profissional de vocês. Querendo ou não, hoje em dia, a imagem importa muito, né? A gente passar uma imagem. É difícil a pessoa chegar lá, por exemplo, para dali a pouco tratar manchas e olhar para a minha pele extremamente manchada, tipo, né? Como assim? Tu trata isso e tu, né? Então, acho que a gente tem que passar uma credibilidade. E não é que a gente não tenha imperfeições, né? A gente tem também. Mas, assim, sabendo utilizar a roupa que está legal, o cabelo que está legal, o tom da maquiagem, mesmo a gente tendo a imperfeição, a pessoa não vai perceber isso, né? Então, acho bem importante, assim, na trajetória da caminhada de vocês que está iniciando, né? Algumas já trabalham, mas outras eu sei que ainda não trabalham também, né? Eu acho que é bem importante pensar nesse lado também, né, Bruna? Eu vejo que a Bruna recebe muitas pessoas em busca de uma imagem profissional mais efetiva, né?
Uhum, exatamente. Porque a imagem, ela fala antes de você falar qualquer coisa, né? É que nem vocês iriam num nutricionista para tentar emagrecer, que ele fosse obeso, não faz sentido, né? Você contrataria um personal trainer que não é musculoso. Então, tipo, é como se Verdade. aquela pessoa não pregasse o que ela ensina, né? Uhum. Alguém mais? Deixa eu ver, eu vi que tem um chat aqui que eu não abri. Ah, a Roseli só botou que legal, show. Guria, Mais alguma dúvida? alguém mais? A Carla quis falar alguma coisa. Tá quietinha. Estou acompanhando, mas fiquei quietinha. Bruna, só gostaria de te agradecer, né? Dizer também que é uma pena, nós temos mais de 15 alunas nessa turma, mas enfim, né? Nem todas puderam estar presentes, mas eu vou deixar gravado lá no sistema delas, provavelmente segunda-feira, e vou pedir para todas assistirem, até para passar o feedback para mim passar o feedback também, eu acho isso bem importante, né? Acredito que as gurias Claro. gostaram, né? Acho que isso é enriquecedor tanto da nossa área das clientes como para o nosso pessoal mesmo, né? E quero te Uhum. agradecer muito de disponibilizar o teu tempo. Não foi fácil, né? A gente achar um tempinho na agenda aí, essa época principalmente, né? É É, corrido para todo mundo, mas eu te agradeço de coração, né? Como eu falei para a guria e para as meninas, uma pena, essa disciplina era a tua disciplina, era online, mas era da época da Fazudes que a gente gravava ao vivo, então era um contato e mais intenso e um aprendizado mais personalizado, né? Eu até fiquei um pouco triste dessa disciplina ser ministrada dessa maneira ali, né, pelas unidades, apesar dos conteúdos da unidade serem bons, mas eu sou mais assim de que falta esse contato, né? não é diferente, sim, com certeza, né? Tem que ter, às vezes, esse contato. Não, e eu que agradeço o convite, é um prazer aqui falar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado no trabalho de vocês, que vocês consigam aplicar. E quem quiser fazer análise de coloração, só me chamar. Isso aí, eu vou deixar o contato da Bruna também, posso deixar ali no grupo, né? Às vezes para vocês mesmos, alguma cliente que fica interessada, né? Uhum, Aí a isso, gente faz essa rede de contatos. Certo, isso aí. gurias? Obrigada Então tá, pela obrigada. presença, obrigada, Bruna. Um beijão, um ótimo fim para Beijo. todas vocês. Para Até vocês mais. também, bom fim de semana. Até. Tchau, Tchau. 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 Obrigada, Luísa. Fico feliz que você pôde estar presente.